Já parou para pensar que quando a gente viaja, a gente leva as nossas melhores roupas, acessórios, a gente quer eternizar tudo, tirando fotos maravilhosas, a gente anda a pé e nem reclama de ter que acordar cedo no meio da madrugada para viajar. Já pensou se a gente conseguisse viver uma vida assim, como uma eterna viagem? Pois é, hoje eu vou compartilhar com vocês 6 hábitos que eu mudei na minha vida e que fazem com que ela seja muito mais eficiente, que eu tenha uma rotina muito mais minimalista, consciente e muito mais alinhada com a minha verdade. E se você está chegando agora, muito prazer! Eu me chamo Agatha Limas, toda quarta e domingo compartilho um pouquinho das minhas experiências com minimalismo na prática. Aproveita para se inscrever e acione o sininho para não perder nada do que a gente conversa por aqui. Uma coisa que eu mudei e vem fazendo uma grande diferença nos meus dias foi começar a dormir mais cedo para acordar mais cedo e aproveitar melhor o dia. Eu sempre me considerei uma pessoa muito noturna. Achava que acordar cedo não era para mim, que eu não tinha esse perfil. Mas com o tempo eu comecei a inverter a situação e percebi que o meu dia rende muito mais, que eu sou muito mais criativa durante o dia e que acordando mais cedo eu tenho alguns privilégios que eu não tinha quando eu ia dormir muito mais tarde. Eu descobri isso quando eu comecei a colocar no papel quais eram as minhas prioridades. Sobre prioridades, eu tenho um vídeo que eu gravei lá no comecinho do canal, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Acordar mais cedo estava nas minhas prioridades já há um bom tempo. E quando a gente decidiu se mudar para esse apartamento onde a gente está vivendo agora, eu tinha certeza que eu ia conseguir fazer isso, porque a gente tem o privilégio de conseguir ver o nascer do sol daqui. Eu aproveito todo esse tempinho para me reconectar comigo logo que eu acordo. Uma das coisas que me ajuda muito a conseguir cumprir esse meu objetivo de acordar mais cedo é desligar o meu celular pelo menos de 2 a 3 horas antes de dormir. Isso tem ajudado não só a conseguir despertar mais cedo, ver o nascer do sol quando possível e fazer esse meu ritual pela manhã, mas também eu percebi que o meu sono melhorou muito. E isso, é claro, reflete demais no dia seguinte. A gente consegue, com uma boa noite de sono, ser muito mais produtiva no dia seguinte. A nossa criatividade fica muito mais fluida. Muitas vezes a gente nota que se sente meio irritado durante o dia, não se sente muito bem, e sabia que isso às vezes é só por causa de uma noite ou várias noites mal dormidas? É claro que existem momentos da nossa vida em que isso fica mais desafiador mesmo, ou até de repente você trabalha em algum horário diferenciado, tem algum turno que não permite com que você durma mais cedo, mas pensa, muitas vezes a gente consegue dormir mais cedo e a gente simplesmente não vai, porque já estamos acostumados a ficar ou vendo o celular, ou ficar no sofá fazendo nada, sabe? Se a gente começa a dormir um pouquinho mais cedo, se a gente começa a se permitir, a olhar para as nossas prioridades e a entender qual é a rotina que realmente faz sentido para minha vida, o que eu posso começar hoje para chegar mais perto daquele meu objetivo. Quando a gente começa a se questionar, a gente começa a entender que muito é possível e que muitas vezes a gente está tão acostumado a viver naquele conforto desconfortável, que eu costumo brincar aqui em casa, que a gente fica naquela, eu sei que isso não tá muito bom, mas eu vou continuar fazendo. Eu sei que eu deveria fazer tal coisa, mas a gente não faz. Então, o que eu quero compartilhar com vocês são alguns hábitos, alguns pequenos ajustes que eu fiz na minha vida e que vem me ajudando demais a ser mais produtiva e eficiente durante os meus dias. Outro hábito que eu resgatei por aqui foi voltar a ler. Isso é algo que sempre esteve entre os meus dias, mas a gente vai deixando de lado, acaba comprando aqueles livros e não lê, começa a perceber que aquilo está acumulando, ou começa os livros e não termina, e aí no ano passado eu decidi que eu ia ler todos os livros que ainda estavam pela metade, tinham poucos, mas mesmo assim sempre tem uma coisa ou outra que a gente tem que finalizar, não é mesmo? E a minha dica para quem está resgatando esse hábito de ler é começar com pequenas metas. Ao invés de você ficar desesperado porque você não consegue ler um livro inteiro, pegue o livro que você deixou ali pela metade ou então algum outro de algum assunto que seja interessante, que tenha a ver com essa nova versão que você está construindo e comece a colocar uma pequena meta de ler uma página por dia. Pode ser de manhã, logo ao acordar, se você tiver esse costume de repente fazer algum ritual pela manhã.
meditar, ou rezar, ou simplesmente silenciar a sua mente, se alongar. Sabe esse período onde a gente acorda, ao invés de já pegar o celular direto? Experimenta colocar nessa sua rotina matinal uma página de um livro. E aí, gradativamente, você pode ir aumentando. Um dia você lê de manhã e lê mais uma página à noite, outro dia você lê 2 páginas pela manhã, e quando você vê, você vai estar lendo o livro inteiro, muito mais rápido e de uma maneira muito mais eficiente e muito mais tranquila. Quando a gente coloca metas muito inalcançáveis, a gente acaba se frustrando. Eu falei um pouquinho sobre isso também no vídeo passado, vou deixar o link aqui na descrição caso você não tenha assistido. O terceiro hábito que eu tenho para falar aqui para vocês que mudou geral na minha vida foi praticar atividade física. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa ligada a esportes, sempre foi algo desafiador para mim. Na época de colégio eu ia de calça jeans para não precisar fazer as aulas e cheguei a ficar até em exame em educação física, pensa só. Mas com o tempo a gente vai amadurecendo, evoluindo e percebendo que movimentar também é preciso para o nosso corpo físico. E nesse processo de redescoberta, eu encontrei algo que me faz muito bem, que é caminhar durante 3 vezes na semana. Essa foi a meta que eu coloquei, mas acaba que eu vou quase todos os dias. E pra mim, nem parece uma atividade física, de tão gostoso e prazeroso que é. Eu me conecto com a natureza, eu me conecto comigo mesma, eu muitas vezes vou com o Vitor e a gente vai conversando. Então a minha sugestão pra você é, coloque uma meta possível, não queira fazer atividade física todos os dias, 2 horas por dia, porque provavelmente você também vai se frustrar, mas também se permita experimentar. Se arrisque, faça uma aula de dança, comece num yoga, faça algo que você sempre teve vontade de fazer. Comece dentro de casa. Hoje aqui no YouTube tem tanta coisa legal. Eu mesma já fiz várias aulas aqui em casa mesmo. É muito divertido. O mais importante é a gente se permitir experimentar, porque com certeza algo aí você vai gostar e vai colocar na sua rotina diária de atividade física. Tenho mais 3 hábitos para compartilhar com vocês, mas esse aqui eu acho que foi a maior mudança que aconteceu aqui em casa, que foi quando nós mudamos a nossa alimentação lá em 2017. Então, há 4 anos nós não consumimos mais nada de origem animal e buscamos uma alimentação mais limpa, com menos industrializados. E a gente percebeu quantos benefícios que a mudança na nossa alimentação nos trouxe. O nosso sono melhorou, todas aquelas rinites e aquelas doenças alérgicas sumiram. A gente tem muito mais disposição, sem contar que a gente se sente muito mais leve. Sabe aquela frase, você é o que você come? É muito verdadeira. E, para quem também me conhece, pode escrever aqui nos comentários, não vai me deixar mentir. Eu não comia nada. A minha alimentação era péssima. Eu tinha aquele paladar bem infantil, que não gostava de experimentar, não sabia temperos, não entendia nada de cozinha. E desde que a gente começou a trabalhar mais essa alimentação, a entender melhor como a gente se sente quando consome cada alimento, a buscar mais informações sobre nutrientes, tudo mudou e hoje eu me sinto muito melhor, muito mais disposta e muito mais alinhada com essa vida que eu acredito. Então, se você está buscando por uma alimentação mais natural, comece com pequenos passos também. Hoje também tem tanto conteúdo, tanto no Insta quanto aqui no YouTube ou no Google mesmo, digita lá, começa a pesquisar, se informe, tem muita gente bacana compartilhando receitas e comece a anotar, comece a perceber como você fica quando você consome certos alimentos, como que você se sente? Isso te traz mais energia, mais alegria? Ou você se sente triste, pesado, cansado depois que você faz as suas refeições? Tudo isso que eu venho conversando aqui com vocês faz parte do nosso desenvolvimento pessoal, faz parte da gente descobrir mais sobre nós mesmos. Então estude mais sobre você. Comece a pesquisar o que você quer mudar hoje aí na sua vida, na sua rotina. A alimentação é algo que é prioridade aqui em casa. Então a gente busca sempre consumir de produtores locais, a gente procura consumir orgânicos, mas o mais importante é a gente entender o que a gente está comendo. E isso é incrível. Comece com umas pequenas mudancinhas aí durante os seus dias, nas suas refeições, e comece também a prestar mais atenção no momento que você estiver comendo.
Você vai perceber que demora muito mais para você sentir fome, por exemplo, quando você coloca toda a sua atenção naquele prato de comida, naquele momento. Faça um ritualzinho aí para você mesmo. Coloque uma mesa bonita, mesmo que seja somente para você. Cuide de você mesmo. Use esse momento para se reconectar com você. E você costuma tomar bastante água? Lembre que o nosso corpo precisa de água. Não espere sentir sede para tomar. Se você tem dificuldade nesse assunto, comece a carregar uma garrafinha de água sempre com você. Seja em casa mesmo ou no trabalho, leve sempre na sua bolsa, na sua mochila, uma garrafinha. Principalmente se você for ficar muito tempo fora de casa. Porque quando a gente não tá no nosso hábito, na nossa rotina de dentro de casa, muitas vezes fora a gente esquece. E aí acaba não bebendo água, às vezes, durante o dia inteiro. Então, carregue sempre uma garrafinha, um copo com você, para você não esquecer de tomar aí pelo menos esses 8 copos de água, 2 litros, que é uma média. Mas pesquise também para ver o quanto de água você deve ingerir. Isso é muito importante, você vai notar que todas as outras funções no seu corpo vão funcionar muito melhor se você ingerir bastante água aí no seu dia. E o último hábito que mudou a minha rotina de verdade foi quando nós vendemos o nosso carro. Há alguns anos a gente já não tem mais carro e fazemos tudo ou a pé ou nos locomovemos com aplicativos. Mesmo que você tenha carro, não estou dizendo aqui que não tem que ter não. Se faz parte da sua rotina, se você precisa, tudo bem. Mas comece a reavaliar. Você realmente tem necessidade? Quantas vezes você usa ele durante a sua semana? Não daria para se locomover de outro jeito? Será que não está aí uma grande chance de você vender e conquistar mais rápido aí algum objetivo na sua vida? Mesmo que você tenha um carro e não queira se desfazer, tudo bem. Mas experimente fazer algumas coisas a pé na sua cidade. Experimente fazer alguns trajetos diferentes. De repente andar numa rua que você nunca andou. Ou fazer pequenos trajetos, mudar a rota. Tente fazer algo de forma diferente. No começo do vídeo eu falei sobre viajar e como quando a gente não está no nosso dia a dia, a gente acaba se abrindo para experimentar. Então, por que não testar isso também no nosso dia a dia? Por que não começar a pensar em formas diferentes de viver essa rotina? Um passo de cada vez, mas sempre se desafiando a sair cada dia mais um pouquinho da sua zona de conforto. Esses foram alguns hábitos que eu venho praticando na minha rotina minimalista e agora eu quero saber de vocês. Escreve aqui nos comentários pra mim como que anda a sua rotina por aí. Pra finalizar esse vídeo, eu vou deixar algumas imagens aqui da cidade onde eu moro. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!